Livro Generais da Oração, C. H. Spurgeon, Mergulhando na Presença. C. H. Spurgeon era um homem apaixonado pela presença. Abraham Kuyper, grande teólogo, educador e político holandês, afirmou que, se os pastores não forem homens de oração e não honrarem ao Espírito Santo, em sua vida e ministérios darão aos seus rebanhos pedras em vez de pão. É verdadeiro o refrão que citamos em nossas igrejas: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Na verdade, bancos vazios de oração fazem púlpitos sem poder. C. H. Spurgeon sabia disso ao pregar sobre o texto de Atos 1,14. Ele disse: como esperar o Pentecostes se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro, vem a igreja toda, unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecostes. A oração particular. Antes de Davi matar Golias em público, ele matou o urso e afugentou o leão nos bastidores, em segredo. Jonathan Edwards passava frequentemente de 12 a 14 horas por dia em seu gabinete. Whitefield, que inspirou C. H. Spurgeon, declarou certa vez: tenho passado dias e até semanas prostrado ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. C. Lawson conta que Spurgeon vigiava seu tempo de preparo de sermões de sábado à noite e não permitia nenhuma intrusão. Certa vez, um visitante não convidado veio à sua casa visitá-lo enquanto ele estava se preparando para o domingo. Quando a empregada atendeu a porta, esta pessoa mandou para Spurgeon, pedindo-lhe uma audiência. Spurgeon mandou que ela dissesse que era seu regulamento não atender ninguém nessa hora. O visitante respondeu: diga ao Sr. Spurgeon que um servo do Senhor Jesus Cristo deseja vê-lo imediatamente. A empregada, assustada, levou a mensagem, mas Spurgeon respondeu: diga-lhe que estou ocupado com o mestre e no momento não posso falar com os servos. Lawson comenta que esse compromisso com a Escritura era o padrão pelo qual Spurgeon acreditava que todo pregador deveria ser julgado. Um profundo compromisso com as Escrituras era o segredo do seu ministério evangelístico. Sem a palavra de Deus, ele não tinha absolutamente nada para dizer. Inclui Lawson. Quando perguntaram a D. L. Moody, ao voltar para a América de uma de suas campanhas, se ele tinha ouvido Spurgeon pregar, ele respondeu: sim, mas melhor ainda, eu ouvi orar. A prática da presença como estilo de vida. Spurgeon disse: todas as nossas bibliotecas e estudos são mero vazio se comparadas com a nossa sala de oração. Crescemos, lutamos e prevalecemos na oração privada. Orar era tão natural para ele como respirar. Wayland Oit, um amigo, conta o seguinte testemunho: eu estava caminhando com ele, com Spurgeon, no bosque, e quando chegamos a certo lugar, ele simplesmente disse: venha, nos ajoelhemos junto a esta cabana e oremos. E assim ele levou a sua alma a Deus na mais reverente e amorosa oração que jamais ouvira. Certa vez, uns visitantes procedentes dos Estados Unidos lhe perguntaram qual era o segredo do seu êxito. Ele lhes respondeu: minha gente ora por mim. Lapidador de diamantes. A. W. Pink declara em seu livro Oração em Particular que a oração secreta é o teste da nossa sinceridade, o indicador da nossa espiritualidade, o principal meio de crescimento na graça. A oração particular é a única coisa, acima de todas as demais, que Satanás busca impedir, pois ele bem sabe que se ele puder ser bem-sucedido neste ponto, o cristão falhará em todos os outros.
Pink concorda que o quarto é onde as forças são renovadas, a fé é despertada e as graças são reavivadas. Ali somos transformados em diamantes extraordinários. Diamantes não são encontrados em qualquer lugar. Eles são produzidos nos lugares secretos onde há uma concentração de fatores que transformaram a natureza do carvão na pedra, que um dia, ao ser lapidada, se tornará um valioso diamante. Somente um diamante pode lapidar outro diamante. Somente alguém de natureza celestial pode produzir algo celestial em nós. Somente nas condições apropriadas é que homens santos são forjados. Eles não nascem prontos, eles são transformados e depois lapidados pelo diamante do céu. O que é terreno, pois, não produz o que é celestial. Somente na presença temos a chance de sermos modelados pelo padrão do céu. As conexões terrenas são incapazes de produzir em nós o caráter de Cristo. Theodore Parker declarou: seria necessário um Jesus para forjar alguém semelhante a Jesus. Aumente o tempo de oração. Quanto maior a profundidade que um mergulhador deseja alcançar, mais tempo ele precisa ficar longe da superfície. O tempo que você investe na presença expressa o quanto ela é importante para você e determina quão profundo você chegará em sua intimidade com o Senhor. Certamente, um mergulho de 15 minutos para um nadador terá um nível de profundidade muito menor do que um mergulho de 30 minutos. É preciso tempo para ir mais fundo, mergulhado em Deus. A profundidade em Deus, o Espírito de Deus, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Irv Hedstrom diz que o Senhor não nos leva a águas profundas para nos afogar, mas para nos desenvolver. Encontrar-se com o Senhor e mesmo assim continuar a buscá-lo é o paradoxo da alma que ama a Deus. É um sentimento desconhecido daqueles que se satisfazem com pouco, mas comprovado na experiência de alguns filhos de Deus que têm o coração abrasado. Declara A.W. Tozer. Se examinarmos a vida de grandes homens e mulheres de Deus no passado, logo sentiremos o calor com que buscavam ao Senhor, diz Tozer. Choravam por ele, oravam, lutavam e buscavam-no dia e noite, a tempo e fora de tempo, e ao encontrá-lo, a comunhão parecia mais doce após a longa busca. O sistema de aquecimento da igreja. Num dia muitíssimo quente de verão, alguns seminaristas fizeram uma visita a Spurgeon. Ele saiu-lhes ao encontro e, depois de saber que se tratavam de futuros pastores, convidou-os a conhecer o sistema de aquecimento da igreja. Esse não era o melhor programa num dia tropical, mas, dada a insistência de Spurgeon, os jovens aqueceram. Passaram por algumas portas e então chegaram a um grande salão onde cerca de 700 pessoas clamavam a Deus pelo culto, pelas visitas e pelo pregador daquele dia. Vejam, futuros pastores, ensinou-lhes Spurgeon, este é o verdadeiro sistema de aquecimento da nossa igreja. Quando Spurgeon assumiu a capela que possuía 1.200 lugares, entretanto, a plateia de seus primeiros sermões contava com 232 ouvintes. Ele conta, no início, eu pregava somente a um punhado de ouvintes. Contudo, não me esqueço da insistência das suas orações. Às vezes, parecia que eles rogavam até verem a presença de Jesus ali para abençoá-los. Assim desceu a bênção, a casa começou a se encher de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. A New Park atraiu milhares de pessoas, chegando até 10.000 pessoas por semana. Logo foi preciso aumentá-la em 1858 e posteriormente foi necessário mudar de local. No dia 25 de março de 1861, foi inaugurado um novo templo chamado Tabernáculo Metropolitano de Newton, com capacidade para 12.000 pessoas. Mesmo com essa grande capacidade, era necessário que Spurgeon pedisse às pessoas que já haviam assistido ao culto que
paróquia se ausentassem para que outros pudessem ouvi-lo. O número de pessoas que vinham aos cultos eram tão grandes que congestionava o trânsito das ruas próximas à igreja. Alguns diziam que, desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um reavivador. Durante as reuniões haviam filas gigantescas de charretes, diligências e cavalos. Os estacionamentos, entre aspas, ficavam lotados. É preciso lembrar que o automóvel não tinha sido inventado ainda. O trânsito era uma séria complicação. Stephen D. Levitt e Stephen J. Dubner contam em seu livro Super Free Comics que, nesta época, os congestionamentos de cavalos e diligências representavam um inconveniente superior em muito ao causado hoje pelo automóvel. Pilhas e pilhas de esterco mal cheiroso se acumulavam nos becos e havia mais vítimas do trânsito naquele tempo do que hoje. Conta-se que um homem visitou o City Temple em Londres e ouviu a maior peça oratória de sua vida. Ao sair, disse impressionado: "Que sermão maravilhoso! À noite foi ao Metropolitan Tabernacle a fim de ouvir Spurgeon. Ao sair, exclamou encantado: que Cristo maravilhoso! Em março de 1861, sua igreja concluiu a construção do Metropolitan Tabernacle em Londres." C. H. Spurgeon pregou em cidades de toda a Inglaterra e noutros países, Escócia, Irlanda, País de Gales, Holanda e França. Pregava ao ar livre e nos maiores edifícios, em média 8 a 12 vezes por semana. Certa vez, Spurgeon disse: "Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus." Mais de 30 anos depois, estas foram as últimas palavras que proferiu no púlpito da mesma igreja, Metropolitan Tabernacle, onde foi o pastor em Londres. Jesus é o mais magnânimo dos comandantes. O que há no amor de gracioso, benigno, gentil e amável, rico e superabundante, você sempre encontrará nele. Por esses 40 anos ou mais em que o tenho servido, nada me resta fazer, senão amá-lo. Servi-lo é vida, é paz, é alegria. Que você também possa se alistar hoje. Que Deus lhe ajude a se alistar sob a bandeira do comandante Jesus hoje mesmo. Até o último dia de pastorado, Spurgeon batizou 14.692 pessoas. Hoje, 200 anos após sua morte, a sua voz ainda é audível. Dedicando-se à oração e à pregação. A oração santifica a imaginação. Uma imaginação santificada é um campo fértil para ilustrações grandiosas. A história mostra que Spurgeon, além de ser um grande pregador, foi também um ótimo pastor. Ele orou pelos membros de sua igreja e muitos foram curados durante a epidemia da cólera asiática que varreu a cidade de Londres em 1854. Spurgeon dizia: "A oração pode vencer o céu e sujeitar todo o poder à sua vontade." A origem da pestilência era um poço que ficava na Broad Street, no centro de Londres. Spurgeon disse, certa vez: "Precisamos de unção espiritual extraordinária e não de poder intelectual extraordinário." Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores, mas ele sabia que a graça para pregar vinha do trono. Sermões eficientes são resultados de estudo, disciplina, oração e principalmente unção do Espírito Santo, disse J. H. Storwell. Consta que quando pregava, Spurgeon falava 140 palavras por minuto. Siga os passos de Jesus. Busque em tudo ser parecido com ele. Antes de tomar suas decisões, pergunte: "Em meu lugar, o que faria Jesus?" Jesus era cheio do Espírito Santo. Decida também ser pleno do Espírito Santo. Em 1 Samuel diz: "O Espírito Santo se apossará de você e será um novo homem."
Ele pode mudar completamente a sua vida. Ele lhe dará novas palavras. Segundo Samuel 23, de 1 a 2. Dará novos pensamentos, Isaías 55:8. Um novo coração, Ezequiel 36, 26. Criatividade, Êxodo 31, 2 a 5. Poder para testemunhar, Atos 1, 8. E a santificação integral de todo o seu ser, 1 Tessalonicenses 5, 23. Quando o Espírito Santo enche alguém, ela pode adquirir a força de 1000 homens, como ocorreu com Sansão. A pessoa passa a ter a unção que ressuscita os mortos, cura os enfermos, como aconteceu com Eliseu. Capacita a pessoa com habilidades especiais, como fez com Isaías, transforma um homem acuado pelo medo num líder de excelência, como fez com Pedro. Busque a unção de Deus em sua vida. Jamais viva um dia da sua vida sem ela. A unção é o óleo que mantém a sua luz acesa neste mundo tenebroso. Spurgeon foi contemporâneo e amigo de grandes pregadores como D. L. Moody, George Miller, F. B. Meyer. E certa vez ele disse: Meyer prega como um homem que viu a Deus face a face. Moody pregou nos 50 anos de Spurgeon. Tempos de avivamento. Billy Sunday disse certa ocasião: é melhor tentar fazer uma barragem nas cataratas do Niágara com palitos de dente do que tentar barrar a onda de reforma que está varrendo nossa nação. A ideia de tentar domar um avivamento é o mesmo que tentar colocar uma baleia cachalote que mede até 18 metros de comprimento num aquário de peixinho beta na sala de visita. É o mesmo que tentar colocar uma águia adulta numa gaiola de sabiá pendurada na varanda. É o mesmo que tentar ensacar o furacão Katrina, categoria 5, num saquinho plástico de supermercado. Ou tentar colocar toda a água do oceano dentro de um coco. Tentar deter um avivamento em curso é o mesmo que tentar barrar um tsunami com blocos de açúcar, parar um míssil no peito, impedir que o sol nasça no dia seguinte, ou deter o estouro de uma manada de elefantes usando feijões como artilharia. Tentar deter um avivamento em curso é o mesmo que tentar barrar um tsunami com blocos de açúcar, parar um míssil no peito, impedir que o sol nasça no dia seguinte, ou deter um estouro de uma manada de elefantes usando feijões como artilharia. Tentar deter um avivamento em curso é o mesmo que tentar barrar um tsunami com blocos de açúcar, parar um míssil no peito, impedir que o sol nasça no dia seguinte, ou deter o estouro de uma manada de elefantes usando feijões como artilharia pesada. Tentar suplantar um avivamento com a força da carne é o mesmo que achar que é possível tornar a claridade do fósforo maior que a do sol. Tentar reproduzir um avivamento usando a eloquência humana sem as manifestações espontâneas do Espírito Santo é o mesmo que tentar fabricar chuva no deserto do Saara com um chuveirinho de brinquedo, produzir um raio tempestuoso com flash de máquina fotográfica dos anos 20. Martin Lloyd-Jones diz que um avivamento, por definição, é a poderosa ação de Deus e é um ato soberano de Deus, é algo independente. O homem nada pode fazer. Deus, e somente Deus, é quem o faz. Território celestial. Avivamentos são sagrados. É um terreno divino. Avivamento é Deus trabalhando. Por isso, há registros inúmeros de pessoas que tremem dos pés à cabeça, ficam como que arrebatadas, desmontam ficando prostradas por horas, choram, gemem, clamam. É um encontro de ser frágil com a santidade do Espírito Santo de Deus. É Deus em ação, agindo no território do coração dos homens, mexendo com as suas entranhas, mudando suas estruturas.
Avivamentos são cirurgias divinas, trocando corações de pedra por corações de carne. São assentamentos temporários de anjos, são flashes da eternidade. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Durante os avivamentos, chega o tempo da primavera do Altíssimo, pois até o deserto floresce, e a semente brota, porque a terra do coração dos homens se torna fértil. Avivamento é mel saindo da rocha, é o vale árido se tornando manancial. Os avivamentos nos transportam para a dimensão de vida revelada nas Escrituras. Na compreensão bíblica, podemos andar sobre as águas, fazer um passeio turístico no meio do fogo, seguir em seco o mar adentro, beber água da rocha, comer pão que cai do céu ou churrasco de codornizes em pleno deserto, ver uma vara de amendoeira sem raízes florescer e frutificar numa única noite, ver fogo cair do céu, ser servido por corvos, fazer refeições preparadas por anjos, dormir com leões famintos e acordar como se tivesse passado a noite com cordeiros, alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, andar 40 anos no deserto sem gastar as solas dos sapatos. Um homem pode ter a força de 1000, podem se demolir fortalezas com o som de buzinas, é possível matar gigantes com pedra de estilingue e cântaros se tornam armas de guerra. Na Bíblia, o cego se torna visionário, o paralítico atleta, o surdo compositor e o mudo cantor. Dá até para se ter uma conversinha sábia com uma mula. Quando se ora, lugares tremem, anjos entram em guerra a nosso favor. O céu se abre, o fogo cai, os mortos ressuscitam, os leprosos são limpos. Se todas essas coisas incomuns à realidade secular ocorrem na Bíblia, não deveriam ser também natural em nossas vidas? Pois bem, são estas coisas que se tornam reais em tempos de avivamento. Avivamentos são resgates da vida bíblica, incompatível com o sistema deste mundo tenebroso, onde tudo é sombra com tom cinzento. Avivamento, pois, é um toque das cores vivas nestas sombras, é um remapeamento da vida da igreja pelo cartógrafo do céu, que é o Espírito Santo.